Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesados fardos, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Façamos um minuto de silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente e nos faça compreender plenamente tudo que essa palavra revela para nós. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, todos os anos a gente lê o Evangelho no correr do ano, Marcos, Mateus, Lucas, porque os três têm uma estrutura, a mesma estrutura. O Evangelho de João a gente lê em várias ocasiões ao longo do ano, sobretudo nas festas e no tempo da Páscoa. Mas todos os anos, lendo o Evangelho seguido, quando a gente chega no ponto que chegamos domingo passado, aquele desfecho final de Jesus chegando em Jerusalém, como nós já na Semana Santa celebramos e ouvimos aqueles textos da entrada em Jerusalém, da paixão, da morte e ressurreição, nós ficamos nesses domingos, no final de outubro e no mês de novembro, com os discursos de Jesus acerca da sua segunda vinda. E a igreja inseriu, nesse tempo, no fim de outubro, começo de novembro e no mês de novembro, essas duas festas, porque elas estão dentro daquela perspectiva dos últimos discursos de Jesus. Quando ele anuncia, já em Jerusalém, que vai morrer, ressuscitar e ir para o céu, ele previne os apóstolos acerca dos temas últimos da vida da fé: a morte
por isso rezamos finados anteontem. O juízo, o céu, o inferno, o julgamento final. Também, nesse tema, a festa de todos os santos, porque essa festa, ela se situa na perspectiva de nossa caminhada final. Celebramos anteontem os mortos, finados. Hoje celebramos os santos, por quê? Porque os santos são aqueles que participam da nossa futura comunidade. Nós caminhamos para essa futura comunidade. Celebrar todos os santos e santas é celebrar na fé nossa expectativa de que nós caminhamos para entrar e participar dessa futura comunidade. O Papa Bento, numa das pregações dele nessa festa, ele diz que quando a igreja fala festa de todos os santos e santas, inclui aí também os santos anônimos, aqueles que nunca teve um processo de beatificação, de canonização. Seguramente muitos de nós aqui já começamos a lembrar de pessoas queridas a nós, que a gente tem certeza que elas estão no céu. Não temos? Nossos pais, nossas mães, nossos avós, que a gente tem tanta confiança, que até coisa que a gente pensa assim, mas não viveram uma doutrina, não viveram uma religião dessa ou daquela forma, mas a gente tem uma experiência de fé que faz a gente acreditar que mais forte que todos os protocolos religiosos deste mundo, tem a graça de Deus que opera, e aquelas pessoas com quem nós convivemos, nós experimentamos dela, e através delas, nós experimentamos o céu. Então, a festa de todos os santos, você pode incluir no grande coro da Assembleia dos Santos, também esses. A igreja se inspira no texto do Apocalipse de São João. O menino, o autor do livro do Apocalipse, era um adolescente que escutou a pregação dos apóstolos sobre Jesus, a paixão, a morte de Jesus, a ressurreição, a subida de Jesus para os céus. Esse adolescente apaixonou-se pelo Evangelho e virou um menino apaixonado pelo Evangelho e virou um pregador. Mas ele era um adolescente tão apaixonado e pregava de forma tão encantadora que ele arrebanhava a multidão. As autoridades do Império Romano mandam prender esse menino, lá pelo ano 100 da nossa era, diz, esse menino é uma ameaça. Esse menino está arrebanhando multidão e ele pode provocar confusão para o estabelecimento nosso. Então, prende esse menino. Prenderam o menino João na ilha de Patmos, uma ilha grega de vegetação rasteira, sem água, imagina, sem comida. E o menino João, lá na ilha de Patmos, chega o domingo, ele começa a lamentar e dizer para Deus que ele aguenta tudo. Ele aguenta toda a provação. Mas uma coisa que ele não aguenta é chegar o domingo, o dia do Senhor, e ele não ter a sua comunidade para celebrar a Eucaristia. Ai, se os nossos meninos lamentassem isso. Pensa. E aí, o adolescente João senta numa pedra, põe a mão na cabeça e começa a reclamar do Senhor. Tá bom, tira tudo de mim, a minha liberdade, mas não me deixa sem uma comunidade para celebrar a Eucaristia no domingo, não, que é bom demais. E enquanto ele está de cabeça baixa, reclamando a vontade de ter uma comunidade para celebrar a Santa Missa no domingo, ele sente a mão de Deus, uma mão que o toma e o levanta
E ele se sente subindo, subindo, subindo. De repente, uma voz diz: abra os olhos. Ele abre, ele está passando pelas nuvens e entra no céu. E ele chega, abre os olhos no céu, e ele começa a ver uma celebração grandiosa, uma liturgia que é a coisa mais extraordinária do mundo, que é o texto que a gente vê hoje. Vamos lá, primeira leitura. É tão bonito esse texto. Aí ele conta, quando ele entra no céu, o que ele assiste. Ele entra no céu e está acontecendo o que no céu? A solene celebração, o culto eterno de ação de graças. E acontecem umas coisas muito curiosas. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra, o mar, dizendo-lhes. É a cena que ele vê do juízo final. Leia comigo. O que o anjo dizia? Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte. Esse marcar na fronte é porque o João, o adolescente, foi catequizado depois já de adolescente e ele tinha passado pela celebração do batismo. E o primeiro ritual da celebração do batismo é o quê? Marcar na fronte, na testa, o sinal da cruz. Ele vê e, de certa forma, ele experimenta uma intercessão de um anjo, dizendo para os 4 seres: não faça mal à terra até que todos sejam marcados. E aí desenrola a cena. Veja, ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Leia. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 12 vezes 12, 144. São os 12 primeiros que cada um dos 12 apóstolos evangelizou e converteu na pregação, as primícias. Os primeiros 12 que cada um dos 12 apóstolos formavam um coro, formavam um primeiro time diante do trono de Deus. 144.000. Depois disso, tem uma dessas igrejas pentecostais aí, que fala que só vão ser salvos 144.000, porque eles leem a Bíblia pelas metades. Continua a leitura. Primeiro ele vê 144.000. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Leia, igreja. E que ninguém... Então não são salvos só 144.000. 144.000 é o primeiro grupo que está diante do trono. Depois ele levanta o olhar e tem uma multidão de toda tribo, raça, língua que ninguém podia contar. Amplia o horizonte da sua fé. Leia. Agora vem o detalhe. Brada. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo... Brada, igreja, adorem a Deus, dizendo... O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força para lá. Agora tem um desfecho muito curioso. É um menino, um adolescente assistindo a liturgia celeste. Aquela multidão
Primeiro grupo, 144 diante do trono. Depois, uma multidão trajando vestes brancas com palmas nas mãos. Prostravam com o rosto por terra, com os anciãos, com os 4 seres, e adoravam e proclamavam em coro de adoração. Como um menino, assim, acha bonito, mas não está entendendo muito bem aquela reza. É tão bacana esse texto, e é tão atual, que o menino está achando aquilo tudo fabuloso, lindo, encantador, mas ele ainda não está entendendo o que está acontecendo naquela liturgia no céu. Aí chega um ancião, um velhinho, lá no céu, cutuca o menino e fala: o que é isso? O que você está vendo? É tão bonito. E a reação do menino é linda. Vamos ver? Versículo 13. E um dos anciãos falou comigo perguntou. Leia, igreja. Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. Não estou entendendo nada dessa reza. Como um adolescente dos nossos que vem à missa e fica perguntando: mãe, o que é isso? Vó, o que é isso? O que está acontecendo? Quem são esses, trajando vestes brancas com palmas nas mãos? A palma é símbolo de lá na terra de Jesus, da beleza e do esplendor da palma que nasce nos rochedos. Corta aquela palma bonita para enfeitar. E ela dura dias e dias, sobretudo em clima frio. Na primavera, que a temperatura está amena, dura muitos dias. E, portanto, a palma é símbolo do martírio. Daqueles que também na fase vicejante, florescendo, foram cortados. E não morrem logo. Continuam florindo longos dias, assim como uma planta no arranjo. Portanto, a palma é símbolo do martírio. O que o menino João está vivendo? O martírio. A veste branca é símbolo do batismo que ele passou, e a palma é símbolo da perseguição que ele está enfrentando, e está preso, e de fato vai ser morto depois. A palma é símbolo, e a veste branca, e a multidão, representa exatamente o grupo do qual esse menino faz parte. Ele diz para o velhinho: tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse, brada a igreja: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Os santos e santas que nós celebramos hoje, os santos e santas que entraram no céu, aqueles que lá no Vaticano foram canonizados, mas aqueles que morreram em nossas famílias, em nossas casas, e que nunca vai ter um altar para ele, mas que está no céu. O que faz alguém entrar no céu? É ser alguém que conhece Jesus, que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador pelo batismo, que é marcado na fronte com a marca do batismo, da cruz, que passa pela água do batismo, mas que também passa por grandes provações. E essas provações não tiram de você o vigor da fé. Pelo contrário, as tribulações que vêm na sua vida depois que você aceitou Jesus, você aproveita as tribulações para lavar e alvejar a sua veste no sangue do Cordeiro. Irmã, irmão, não existe absolutamente nenhuma possibilidade de você dizer que é cristão, se você não tem na sua vida como primeiro chamado da parte de Deus, o chamado à santidade. A marca de que você
foi chamada pelo Senhor, que você pertence ao Senhor, é se você sente-se chamado à santidade. Na verdade, são duas as realidades que a fé te dá. Primeiro, chamado à santidade. Segundo, chamado à santidade aqui nesta vida. E na vida futura, a salvação. São as duas marcas que decidem a sua qualidade de cristã e cristão. Eu me sinto chamado à santidade, eu me sinto caminhando para a vida eterna, para a salvação. Infelizmente, na nossa cultura católica, a gente pensa que santo e santa são aqueles heróis extraordinários. E a gente começa a pensar que eu não dou conta, não. A gente começa a idealizar um tipo de perfeição e diz, não dou conta de ser santo, não. A gente começa a dar para a gente um rótulo e uma marca de fraco, de pecador, de impossibilitado à vida de santidade, que nós temos uma noção errada de santidade. A gente acha que santidade é virar padre ou freira e ir para um convento. E eu dou um testemunho para vocês com toda a segurança da minha vida. No passado, eu acho que ser santo, até o ambiente mais difícil de viver a santidade era ser padre e freira num convento. Mas hoje não tem nenhum ambiente em que se apresenta o desafio de viver a santidade maior do que o casamento, a família. Não existe. Hoje ser pai, ser mãe, ser esposa, esposo, ser avó, ser referência de fé, é infinitamente mais difícil e desafiador do que ser padre e freira. E infelizmente, quando a gente fala de santo e santa, a gente não imagina um pai de família, uma mãe de família, um profissional no mundo do trabalho, na saúde, na educação, em qualquer área da sua profissão. A gente pensa alguém no convento e fazendo coisas heróicas. No máximo, fazendo obra de caridade para o pobre. Nós precisamos ampliar nossa visão de santidade. Nós precisamos querer a vida de santidade. Porque é condição para ser cristão. Acolher a salvação que é de graça, que Cristo te dá na cruz, e dar-te a Ele em santidade. Receber a salvação que Ele te oferece e dar-te a Ele em santidade. Nós cantamos no Salmo, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Esse Salmo de hoje, não é? Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Segunda estrofe do Salmo, pegue comigo. Salmo 23. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Responde o salmista, leia. Quem tem mãos puras e inocente coração. Quem não dirige sua mente para o crime. Você diz para mim assim, Padre, mas eu não tenho mão pura. Nesse mundo e nessa sociedade não dá para ter mão pura. Não dá para ter inocente o coração. E eu te falo, eu também não tenho mão pura e não tenho inocente o coração, mas todos nós podemos chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu não sou de mão pura e de coração inocente, mas o seu sangue tem poder de me purificar, de devolver a pureza que o pecado arrancou de mim. O seu sangue tem poder de me devolver a pureza e a inocência que eu perdi. Amém. Se você duvida que ele tem poder disso, aí é um problema que você vai se lascar. Mas se você não duvida do poder do sangue dele, você pode ter a mancha qual for. Você pode ter a mão suja qual for.
o coração impuro, qual for, que não há mancha que o sangue dele não é capaz de alvejar. Que pena que é a vida de um cristão que frequenta a igreja, que vai à missa, mas que não faz uma boa experiência no sacramento da confissão. Porque não experimentou ainda o poder do sangue dele em alvejar qualquer pano encardido. No Evangelho, eu queria me ocupar um pouco mais com a primeira leitura. No Evangelho, como é um texto mais conhecido, eu vou tomar brevemente algumas ideias com os irmãos e irmãs. Peguem comigo. Mateus 5, 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. No ensino de Jesus, ele apresenta 9 bem-aventuranças. Essas 9 bem-aventuranças, elas correspondem do jeito que os 10 mandamentos são o resumo do Antigo Testamento, as 9 bem-aventuranças são o resumo do Novo Testamento. Não tem coisa mais triste do que atender a confissão de uma pessoa que faz exame de consciência só com os 10 mandamentos. É pouco. Você precisa fazer exame de consciência também com as bem-aventuranças. Eu até aconselho você a fazer, não se assustem por ser tão pedagógico, tão professoril, mas fazer esse esquema aqui no caderno. Uma lista dos 10 mandamentos e depois, na frente de cada um dos 10 mandamentos, vai pondo as bem-aventuranças. São 10 os mandamentos e são 9 bem-aventuranças, porque os 2 primeiros mandamentos podem ser tomados como um único, amar a Deus sobre todas as coisas e não tomar seu santo nome em vão, ou os 2 últimos mandamentos, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, o pecado da cobiça, se resumido num. Mas tomemos agora as 9 bem-aventuranças como se nos 10 mandamentos fala por onde você não deve ir, as bem-aventuranças abrem asas e diz a você, voa nessa aventura da fé. Sobretudo na linguagem para os meninos e meninas, para adolescentes, para criança. Fale das bem-aventuranças como asa para fazer adolescente voar na graça da fé. Senão você fica no peso das proibições dos 10 mandamentos. A gente tem que falar do que não pode, mas a gente tem que apresentar um horizonte de liberdade. E a fé em Jesus é um horizonte de liberdade. Vamos ler? Tomem comigo. Eu falo a primeira parte e vocês bradam a segunda parte de cada uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Brada, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Portanto, essas 9 bem-aventuranças se resumem em
dois aspectos. O primeiro é a pobreza interior e o comportamento. Pobre em espírito, aflito, manso, fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, promove a paz. E depois o segundo grupo, a perseguição e a provação dessa fé, dessas virtudes. Ser pobre em espírito significa que tendo muitos bens ou não tendo bens nenhum, você na fé depende só de Deus. Essa primeira bem-aventurança, ela decide o resto. Ser pobre em espírito significa que tendo muitos bens ou poucos bens, você é alguém. Eu conheço pessoas pobres materialmente, mas que não são pobres em espírito. Elas são apegadas. Tem gente, eu vivo repetindo aqui, tem gente que não tem bens nenhum, mas é apegado na mágoa. No erro que alguém fez contra ela, ela passa a vida dela inteira cultivando a mágoa. É apego. O pobre em espírito, ele não só não é escravo dos bens, como não é escrava e escravo de nenhuma realidade maior e superior que dependo somente da graça de Deus. É Ele, é o amor dele que conta. É a graça dele que me dirige. Isso é que significa ser pobre em espírito. É não ser escrava e escravo nem das coisas boas e nem das coisas ruins, mas unicamente instrumento do amor dele na vida do mundo e ambiente onde o amor dele se manifesta. Isso é que é ser pobre em espírito. Ser santo, portanto, é uma aventura. Os que se encontram na situação propícia para receber o reino dos céus são os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, promovem a paz, são perseguidos por causa da justiça, aguentam injúria, perseguição, calúnia. Irmã, irmão, olha aqui para a cruz. Para você entender o que são as bem-aventuranças, tem que ficar diante da cruz e dizer: o Senhor é o bem-aventurado do Pai. O Senhor é o pobre por excelência que não tinha nem onde reclinar a cabeça. O Senhor é o aflito que não sossegou enquanto não deu a salvação para todos. O Senhor é o manso que possui a terra. O Senhor é o que teve fome e sede de justiça, que aceitou toda a injustiça para devolver-nos a justiça do céu. O Senhor é o misericordioso, o Senhor é o puro de coração, o Senhor é o que promoveu a paz, o Senhor é o que enfrentou injúria, perseguição, calúnia. É Ele. Ele é o modelo das bem-aventuranças. Se você pensa em ser cristã e cristão, não existe a menor possibilidade de olhar para Cristo bem-aventurado e não dizer a Ele: eu quero perseguir essas bem-aventuranças em minha vida e vou pagar o preço por elas. Amém? De verdade? Para terminar, segunda leitura. Para você que é pai e mãe, sobretudo de criança e de adolescente, presta atenção nesse texto. Vô e vó, presta atenção nesse texto. Primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Brada, igreja, qual é o presente de amor que o Pai nos deu? E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Olhe para a cruz.
O grande presente de amor que que o Divino Pai Eterno nos deu em Jesus foi que Jesus, por seu sangue derramado, para tornar minhas mãos limpas e inocente o meu coração, Jesus devolveu a mim e a você a graça de dirigir-nos ao Pai e dizer: Pai, Pai. Irmã, irmão, nós deveríamos ser a religião, a característica principal da nossa fé católica deveria ser: as pessoas que convivem conosco deveriam olhar para nós e chamar-nos de o povo agradecido, que recebeu um grande presente de amor que o Pai nos deu. Para quem de nós, para qual criança, nós abalamos a vida delas pela nossa maneira de cultivar nossa relação com Deus, e chegou um menino, uma menina em mim, em você, dizendo: pai, mãe, eu quero viver essa fé, porque você é feliz demais. Esse grande presente de amor que o Divino Pai Eterno te deu, de você ser chamada filha, de você ser chamado filho de Deus, eu vejo que isso te encanta, te alegra, eu quero fazer parte desse trem. Aonde? Religião, na maioria das vezes que a gente fala para a criança, é regra, é norma, é ameaça. Não é um presente de amor. Ser chamado filho de Deus. Nós deveríamos ser um povo movido à gratidão, movido à ação de graças, movido a louvor. Quando alguém dissesse para nós: vamos fazer uma novena para pedir tal coisa, a gente fala: não, vou fazer novena para agradecer, porque o grande presente de amor eu já recebi. Eu não posso querer coisa maior e mais preciosa do que essa. Ao contrário, nós às vezes temos tudo e vivemos xoxo e vazio, e resmungando e reclamando diante do tudo. E o tudo da fé é ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Leia comigo, versículo 2. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Brada. Mas sequer se manifestou. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Vó, pai, mãe, o que seremos? Ainda tem mais. Nós recebemos um grande presente de amor que o Pai nos deu, ser chamado filho de Deus. Mas ainda tem mais. Sim, tem filho, tem filha, tem mais. Nem sequer se manifestou o que seremos. Leia o que seremos. Brada. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Aquilo que o menino João viu lá no céu, o Pai sentado no trono, à direita do Pai, o Cordeiro Jesus sentado, glorioso, ressuscitado, quando Ele se manifestar, nós vamos olhar para Jesus ressuscitado e nós seremos semelhantes a Ele. Nós o veremos tal como Ele é e nós seremos semelhantes a Ele. Para quem de nós ser semelhante a Jesus ressuscitado constitui uma grande esperança. A gente quer ser semelhante, é a última coisa que a gente viu na revista. Quero cortar o cabelo desse jeito, comprar uma roupa desse jeito, comprar um vestido desse jeito, pintar minha casa desse jeito, trocar meu carro igual esse. Somos escravos daqui. Não somos? Somos escravos daqui. Irmã, irmão, peça a Jesus para hoje reacender no seu coração o desejo de viver essa alegria da fé. Peça a Jesus para ajudar você a entrar nessa dinâmica da alegria da fé. Peça a Jesus para pôr em você essa força, essa unção de ter recebido um grande presente de amor,
ser chamado filho de Deus. Caminhar nesta vida, nas provações, nas tribulações, lavar e alvejar a sua veste no sangue do Cordeiro, para um dia você chegar diante dele e ser semelhante a ele, porque você vai ver Jesus tal como ele é. Peça a ele essa graça, a graça da santidade, da vida nele. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Como João do Apocalipse, fale com Jesus na intimidade do seu coração. Dialogue com Jesus. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas, ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos para a cruz.